Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Esse é mais um resumo do estudo do livro Atos dos Apóstolos. Esse é o estudo do número 5 da aula que tivemos no dia 12 de outubro de 2025, falando sobre Pentecostes. Então, a leitura aqui vai do versículo 1 ao versículo 13 do segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que recebeu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são, acaso, galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Então, esse trecho é trazido da Bíblia de Jerusalém. Então, o fenômeno de Pentecostes foi um fenômeno mediúnico na visão da doutrina espírita, que os apóstolos começaram a falar os idiomas desses povos que peregrinavam até Jerusalém para a festa da semana, chamada de Shavuot, e ali estava ocorrendo o fenômeno da xenoglossia, que é a habilidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo nunca aprendeu. A glossolalia é uma fala sem significado aparente, frequentemente associada a práticas religiosas. É muito visto na Igreja Católica, na parte da renovação carismática, e nas igrejas protestantes pentecostais, quando se fala que está falando a língua dos anjos, onde a pessoa pode entrar em um estado de transe ou êxtase. Os sons não são reconhecíveis como uma língua humana, é uma produção de fala mais ininteligível. Então a gente vai ver aqui primeiramente, na Bíblia, a lenda da Torre de Babel, que está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Naquela época toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. Ao migrarem para o leste, encontraram uma planície na terra de Sinar, e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos trazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que chegue aos céus, e assim faremos um nome para nós mesmos. Do contrário, seremos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles são um só povo e falam a mesma língua. Começaram a fazer isso, e agora não haverá nada que impeça que façam tudo o que planejam. Vamos descer e confundir a língua deles, para que não se entendam uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra.
e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então aí está a lenda de conforme surgiram os idiomas dos povos falados aqui na terra, conforme a lenda bíblica. Então a Torre de Babel, que é essa figura que está à esquerda, é um mito bíblico de Gênesis que explica a origem da diversidade de línguas e a dispersão da humanidade pela terra. Segundo a narrativa, Deus confundiu a linguagem dos humanos que tentavam construir uma torre para alcançar os céus, impedindo a conclusão da obra e forçando-os a se espalhar. Acredita-se que o zigurate Etemenanque, construído na antiga Babilônia, seja a principal inspiração, com cerca de 90 metros de altura e 7 andares. A região da Babilônia, onde hoje se encontra o Iraque, é considerada o local provável da construção. Aí, apenas a título de curiosidade, há um vilarejo no Mato Grosso do Sul, mais precisamente na cidade de Corguinhos, chamada Zigurates. É um vilarejo esotérico, onde tem ali uma pirâmide na imagem à esquerda, e aí um plano do vilarejo todo centralizado nesse local, com a imagem à direita. Esse vilarejo fica bem no centro do Planalto, na Chapada dos Veadeiros, ali em Mato Grosso do Sul. Então, os Zigurates foi ali homenageando essa civilização da Mesopotâmia. Aí também nós vamos ver o anúncio da profecia de Joel, no segundo livro de Joel, versículo 28 e 29. Depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aqui ele está falando do fenômeno da mediunidade, né? Que sempre ocorreu na história da humanidade. Joel foi um profeta do Antigo Testamento, tradicionalmente considerado o autor do livro que leva o seu nome. Ele profetizou em um período de calamidade, quando uma praga de gafanhotos devastou a terra, utilizando essa crise como metáfora para um juízo divino iminente. Sua mensagem central enfatiza a necessidade de arrependimento e a promessa de restauração, destacando que Deus derramaria seu Espírito sobre todos os povos, levando a um tempo de renovação espiritual e profecias. Joel é conhecido por sua linguagem poética e por sua visão esperançosa de um futuro em que a presença de Deus seria manifesta entre seu povo. Então, uma linha do tempo dos acontecimentos bíblicos. A Torre de Babel, que está escrito em Gênesis, ocorreu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. A promessa do derramamento do Espírito no livro de Joel, há aproximadamente 800 anos antes de Cristo. E o Pentecostes, a descida do Espírito Santo no ano 33, após o desencarne de Jesus e o retorno ao plano espiritual dele. Significado de Pentecostes, que quer dizer Shavuot, a festa das semanas. Na verdade, Pentecostes vem do grego, que quer dizer cinquentenário, 50 dias. Então essa era a festa que celebrava o Shavuot. É uma festa judaica celebrada 50 dias, ou 7 semanas, após a Páscoa judaica, o Pessah. Em hebraico, seu nome é Shavuot, semanas, uma vez que sua celebração deve ocorrer 7 semanas depois da Páscoa. Essa referência está no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 14. 3 vezes por ano você me celebrará uma festa. Inicialmente tinha o caráter de uma festa agrícola, celebrando-se a colheita dos primeiros frutos, as primícias, mas posteriormente passou a ser celebração do dom da Torá, recebimento da Torá no Monte Sinai. Relembrando o estudo anterior, no judaísmo as festas de peregrinação referem-se a 3 festividades principais: o Pessah, o Shavuot e o Sukkot, conhecidas em hebraico como Shalosh Regalim,
as 3 peregrinações. Nesses dias, os judeus se dirigiam ao Templo de Jerusalém para apresentar sacrifícios e oferendas, e essas festas estão ligadas aos ciclos agrícolas e à libertação do povo de Israel. As 3 festas de peregrinação, o Pêssar, que é a Páscoa judaica, lembra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, sendo uma das festas mais celebradas no judaísmo. O Shavuot, que é a festa das semanas, celebra a entrega da Torá e os 10 mandamentos no Monte Sinai, ocorrendo 50 dias após a Páscoa. E o Sukkot, que é a festa das cabanas, também conhecida como festa dos tabernáculos ou festa das tendas, comemora a permanência dos israelitas nas tendas no deserto após a saída do Egito, sendo um período de grande alegria e celebração. Então, mesmo após ali a morte de Jesus, os apóstolos ficavam ali em Jerusalém, não voltariam para suas terras, porque ainda haveria uma festa que ocorreria 7 semanas depois, que seria o Shavuot, que é a festa das semanas. Então nós vamos localizar aqui os povos que estão citados aí nessa passagem da Bíblia, de onde eles vinham para a festa de Pentecostes, na verdade, para o Shavuot. Os partos, sua localização atual é parte do Irã moderno, na região oriental do país. Medos, que vem de Media, também parte do Irã, especialmente na região noroeste. Os elamitas, situados na província de Khuzestan, no sudoeste do Irã. Mesopotâmia corresponde à parte do Iraque moderno, especialmente na região entre os rios Tigre e Eufrates. A Judéia, a grande parte da Israel moderna, especialmente a região sul de Jerusalém. Capadócia, na parte da Turquia moderna, na região central do país. Capadócia foi ali a terra onde viveu São Jorge, até mencionado na música de Jorge Benjor, Jorge da Capadócia. Ponto é a região ali também da Turquia moderna, situada ao longo da costa do Mar Negro. A Ásia se refere ali à província da Ásia Menor, corresponde à parte ocidental da Turquia moderna. Frígia, também na Turquia moderna, na região central e ocidental. Panfilha, a costa sul da Turquia, perto da cidade de Antalya. O Egito é o Egito moderno, localizado no nordeste da África. A Líbia, é a Líbia moderna também, localizada no norte da África. E Cirene, que é uma cidade na Líbia, atualmente identificada como a cidade de Shahat. Então aqui está o mapa com a localização, enumerados de 1 a 14, né, dos povos, de onde eles vinham esses povos. Aqui os partos, perto ali da região do Mar Cáspio. A Media, os elamitas, 3 aqui. 4, Mesopotâmia, ali na região do rio Tigre e Eufrates. 5, a Judéia. Aí do 6 ao 10 toda a parte da chamada Turquia Asiática. Capadócia, Pontos, Frígia, Ásia Menor e Panfilha. O 11, o Egito. 12, Líbia, logo acima ali a cidade de Cirene, uma cidade litorânea, banhada pelo mar Mediterrâneo. 13 é citada Roma, mas os romanos estão espalhados por toda essa região por conta da expansão do Império Romano. Aí 14 a ilha de Creta. E 15 falando dos árabes, na região ali da Península Arábica e todo o Oriente Médio. E algumas cidades ali, algumas regiões que mostramos aqui, a Síria, a Macedônia e a Acaia, e além da ilha de Chipre, por onde peregrinaria Paulo para fundar as suas igrejas, né, as 3 grandes viagens de Paulo. Então esta enumeração dos povos do mundo mediterrâneo, norte, sul, leste e oeste, representa uma descrição do chamado mundo habitado, em grego, okomene,
mas também reflete um antigo calendário astrológico no qual os 12 povos mencionados, exceto os judeus, também exceto ali os cretenses, os romanos, né, e os árabes, eram associados aos signos do zodíaco e enumerados segundo a sua ordem. Então, do lado esquerdo, a imagem a diáspora. Na verdade, diáspora quer dizer a saída desses povos em uma grande, né, um grande êxodo, mais ou menos assim, poderíamos dizer, desses povos indo a Jerusalém para a festa do Shavuot. Todos convergiam para o mesmo ponto, que era Jerusalém. Dá algumas citações bíblicas, né, que estava falando nesse trecho aí, nessa perícope, do versículo 1 ao versículo 13, prosélitos são aquelas pessoas que, não sendo judeus de nascimento, se converteram ao judaísmo, adotando suas práticas religiosas e incorporando suas tradições. Então havia os judeus de nascença que praticavam o judaísmo, os gentios, como chamavam os judeus, aqueles povos que não praticavam o judaísmo, e os prosélitos são aquelas pessoas que, mesmo não sendo judeus de nascença, mas depois adotavam o judaísmo como sua religião. Essa expressão "estão cheios de mosto" está no livro O Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias. Então, essa expressão idiomática para dizer que uma pessoa estava embriagada, já que o vinho novo, chamado mosto, por ser muito doce, provocava embriaguez de forma rápida. E mosto trata-se de um sumo de uvas frescas que não passaram pelo processo de fermentação. Então era um vinho novo, um vinho doce. A contextualização espírita sobre esse trecho. Os fenômenos da natureza, como o ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso e as línguas, como de fogo, são vistos como simbolismos da força e da presença divina, representando uma mudança significativa na compreensão espiritual da humanidade. A doutrina espírita enfatiza a ideia de que os espíritos evoluem e que momentos como Pentecostes marcam avanços na comunicação entre o plano material e espiritual. A fala em outras línguas é interpretada como uma expressão da universalidade da mensagem cristã, onde os discípulos, agora dotados de um novo entendimento e conexão com o divino, são capazes de se comunicar com diferentes povos e culturas. Além disso, a experiência de serem repletos do Espírito Santo reflete a ideia de que a espiritualidade não é apenas um dom, mas uma condição que todos podem alcançar por meio do desenvolvimento moral e intelectual. Assim, o Pentecostes é compreendido como um convite à transformação interna e à busca por uma conexão mais profunda com o divino, promovendo a fraternidade e a unidade entre os seres humanos. Para encerrar a reflexão do livro Vinha de Luz, capítulo 103, perante a multidão, onde pega o trecho do versículo 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas
e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Emmanuel. Então esse foi o resumo do estudo número 5, sobre a primeira parte do capítulo 2, dos versículos de 1 a 13, sobre o Pentecostes. Então agradecemos aqui a atenção de todos, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, por mais esse vídeo, e que possamos retomar o nosso estudo, dando continuidade das reflexões do livro de Atos dos Apóstolos, do 2º capítulo, falando sobre o Pentecostes, no nosso próximo vídeo. Então, até o nosso próximo encontro, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.